Bom dia a todos e todas que estão aqui conosco, nos escutam. Quero saudar a mesa, aqui na pessoa do Dr. Fernando, um parceiro paciencioso para que a gente conseguisse chegar a esse dia. Parabenizar e saudar todos e todas na mesa. Minha companheira é a amiga Rita, de longa data. Quero agradecer a presença da minha liderança maior, companheira deputada federal, Reginete Bispo, conselheira, toda mulher que entra para a história por conseguir ser a relatora do, finalmente, feriado do 20 de novembro. Obrigado, deputado. Quero agradecer a Tateto Zazi, agradecer a Cavum, agradecer a Quitemo, agradecer a Xangô, a Tempo. Digo que, para nós do Candomblé de Angola, o tempo, né, mãe? Sua bênção. O tempo é um orixá, uma divindade. O Gilberto Gil já cantou Tempo Rei, Caetano Veloso já também cantou sobre o tempo, porque o tempo, ninguém segura o tempo, né? Tem uma máxima, né, que a gente diz, perguntaram para o tempo quanto tempo tem, o tempo respondeu para o tempo, que só o tempo sabe o tempo que o tempo tem, usar tempo. Porque tempo é isso, o tempo a gente não regula, e teve essas discussões, inclusive, doutor Leonardo, para ser tempo de ter não só o primeiro ouvidor, que é negro, como o primeiro defensor federal geral negro. Então, nós temos... Quero agradecer também, inicialmente, aqui aos meus pais, Glaci Martins Dias, Luiz Renato Carlos Dias, que, como não assaltaram um trem, não puderam estar aqui presente, que a passagem estava muito cara. Beijo, meus amores. Quero saudar minhas irmãs, Glacimone Martins Dias, Glaciara Martins Dias, meus afilhados, minhas afilhadas. Saudar a memória dos meus avós maternos, Justina Farias Martins, Arcelino Braz Martins, meus avós paternos, Terci Paranhos, Terezinha Paranhos, e ainda a minha bisavó paterna, Vó Delfina. Espero que a senhora esteja vendo, Ló. A senhora tinha muita razão. Quero agradecer também a Helena Vilar, minha companheira, professora, para que eu consiga deixar de ser machista e parceira na luta antirracial, antirracista. Os meus amigos, nós estamos juntos e mais de 5 anos, com muitas conquistas, com muitas derrotas, porque somos ambos militantes de direitos humanos e sabe que no Brasil ser militante de direitos humanos e fundamentais não é fácil. E diziam que no dia 2 de fevereiro, nossos amigos em comum nunca tinham visto, dia da eleição, da ouvidoria, nunca tinham visto a Helena tão feliz, tão radiante e tão emocionada. Então, que bom que conseguisse vir, eu não estaria pleno se não estivesse aqui comigo. Quero saudar, agradecer ao meu Tata de Kiss, que está me acompanhando, Benção Maculinho, meu pai, Tata Evangesi. Agradecer o apoio do movimento Identificado, meu irmão. Orgulho dessa entidade. Agradecer a JD, Associação de Juízes para a Democracia, a qual essas 2 entidades nacionais me apoiaram inicialmente, que deram a honra e a alegria de apoiar a nossa candidatura. A JD tem sido parceira, tem tocado na luta contra o racismo. Agradeço a amizade, confiança de pessoas como o doutor Eugênio Terra, desembargador Rui Portanova, a doutora Cláudia Gadi, os quais estiveram à frente da JD na construção dessa candidatura. Destaco também o apoio de alguns companheiros desde sempre, o doutor César Delio, que foi a primeira pessoa que me ligou para ver se eu aceitaria concorrer novamente ao cargo de ouvidor. A doutora Júlia Schimmer, a doutora Jucemar, o doutor Silvio Jardim, o doutor Claudio Henrique Kuiper, a doutora Maria Conceição Lopes Fontoura, companheira Ieda Leal, tantas e tantas outras que impulsionaram para que a gente pudesse aceitar o desafio de concorrer nesse Brasil continental à vaga de ouvidor geral.
Quero agradecer o apoio e o voto da ECOREC, Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombo, o qual, um dia antes da votação para a lista tríplice, eu recebi, então, a ligação do companheiro Bira Toledo, me avisando que havia um deliberado que um dos 3 votos quais tinham direito, o voto era na nossa candidatura. Assim, quero agradecer o voto da confiança de outras entidades e organizações que, mesmo sem nos conhecer, mesmo sem estar em contato, aceitaram esta proposta e me deram a honra do voto, fazendo que eu ficasse nessa lista tríplice. Preciso agradecer também os defensores e as defensoras que organizaram este pleito de forma estritamente transparente e justa. Agradeço imensamente o Conselho Superior da Defensoria Pública, da União pela acolhida, pela confiança e pelo voto depositado em nossa candidatura. Em especial, quero agradecer à doutora Daniela Osório, a primeira conselheira a qual eu faço contato, 1 ou 2 dias antes, inclusive da eleição, ao doutor Carlos Paz, ao doutor Edson Marques, que, inclusive, foram lá no Rio Grande do Sul falar com o governo do Estado, na tentativa, mas logo isso depois da eleição, mas que também estavam trabalhando muito junto para que a gente conseguisse efetivar, então, o dia de hoje. Outro agradecimento muito especial à doutora Ângela Borges. A doutora Ângela Borges estava comigo na lista tríplice, foi a única candidata, doutora, que ligou depois para nos parabenizar e nos colocar à disposição. Não só se colocou à disposição, mas a doutora Ângela também mostrou parceria em não admitir uma tese totalmente equivocada apresentada por uma outra candidatura e assinou um manifesto de repúdio e pedido a imediata anulação do ouvidor geral democraticamente eleito. Assim, também preciso agradecer a companheira Viviane Balbuglio, do estado de São Paulo, a qual eu não conheço pessoalmente, que, sem me conhecer, entrou em contato e liderou um manifesto de repúdio contra a tese democrática apresentada pela candidatura vencida. Viviane liderou a lista, acumulou dezenas e dezenas de entidades, inclusive entidades que não haviam votado na nossa candidatura. Vai também o nosso muito obrigado. Sendo assim, excelências, senhoras e senhores, companheiros, companheiras, amigos e amigas, Sueli, Luísa, a Defensoria Pública da União entra para a história nesse 14 de março de 2023, por várias razões importantíssimas, mas eu queria destacar uma ou duas. A primeira razão é, logicamente, por finalmente instituir sua ouvidoria geral, vontade sonhada por muitas pessoas e materializada no dia de hoje. Uma ouvidoria geral externa, que terá a função de ouvir as necessidades da sociedade, dos usuários, servidores, servidoras, dos assistidos, assistidas, e dos defensores e defensoras federais. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que lutaram muito para que a ouvidoria geral passasse de um sonho para uma realidade. É um marco histórico que contribuirá, e muito, para a efetivação do acesso à justiça. Outro fato que eu acho interessante, queria destacar, é a escolha, ou seja, o ouvidor escolhido, no primeiro momento, pela sociedade civil, na composição da lista tríplice, e depois pela grande Conselho Superior da Defensoria Pública. Ser o primeiro ouvidor geral é motivo de muito orgulho, porém aumenta de forma gigantesca a responsabilidade. No entanto, quando eu destaco como histórico interessante a escolha deste ouvidor, não é um destaque egocêntrico, individualista ou meritocrático. Falo da representatividade desta escolha, pois não venho só. Trago muitos e muitas comigo. Esta pele negra traz a ancestralidade e a resistência, pois somos descendentes daqueles e daquelas que a escravização não conseguiu matar. Trago comigo os ensinamentos de Zumbi, de Gangazumba, de Nelson Mandela, de Malcolm X, de Marisa, de Teresa Caritere, de Luísa Marim. Somos herdeiros e herdeiras da força e da esperteza de Chica da Silva, da sabedoria e coragem de Rainha Nzinga, da resistência e liderança de Steve Biko, da determinação e bravura dos lanceiros negros, da ousadia e fibra de João Cândido, da herança revolucionária dos jacobinos negros do Haiti, do seu líder Túlio Jean-Jacques Dessalines, da intelectualidade e competência de Lélia Gonzalez e da nossa querida Luísa Bairros, deputada regente bispo.
Então, eu não venho só para essa ouvidoria. Trago comigo a xenofilia do Quilombo dos Palmares, onde moravam homens e mulheres, negros e brancos, e indígenas de forma justa, igualitária e fraterna. Eu não venho só, pois pulso em mim a epistemologia dos terreiros do candomblé, da Umbanda, do Batuque, de todas as religiões de matriz africana. Pulsa da mesma forma o respeito por todas as religiões, a defesa pelo direito de não ter religião e a luta incansável contra a intolerância religiosa e o racismo religioso para que se concretize um dia a laicidade do Estado, pressuposto constitucional ainda em disputa. Eu não venho só. Junto ao meu corpo negro, desumanizado pelo racismo colonialista, trago os pretos velhos e as pretas velhas. Trago os operários e as operárias, as empregadas domésticas, as babás, a periferia, as favelas e as vilas, companheiros da Educaf. Axé. Beleza, aqui a nossa história. Axé, doutora, axé. Trago junto os corpos pretos que a tal bala perdida sempre age. Trago a preferência na abordagem policial. E, acima de tudo, trago a resistência e resiliência. Trago Esperança Garcia, primeira advogada do Brasil. Trago Luiz Gama, o maior jurista que o Brasil já teve e terá. Eu não venho só. Eu não venho só. Eu não venho só. E não vir sozinho é, no meu ponto de vista, o grande destaque dessa escolha consciente do Conselho Superior da Defensoria Pública da União. Entre tantos e outros homens e pessoas também capacitadas que buscaram esse cara. Vejamos. No dia 22 de novembro deste ano, lembrávamos 113 anos da Revolta da Chibata. Como todos sabem, a Revolta da Chibata, ocorrida entre 22 a 27 de novembro de 1910, deu fim às atrocidades racistas da Marinha do Brasil. E quando falamos da Marinha do Brasil, falamos do Estado. Falamos da então jovem República. A revolta denunciava os baixíssimos salários, as péssimas condições de trabalho, os castigos corporais. É isto. Isso em 22 anos após o fim da escravização, 20 anos depois da derrubada da monarquia e da instauração da República, o Estado, a Marinha do Brasil e a República lenhava os corpos dos marinheiros, todos negros, achibatadas. No dia 16 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Rodrigues Mendes recebeu 250 chibatadas. Mas veio a óbito, o que fez com que os marinheiros se revoltassem, liderados por, então, João Cândido Felisberto, mais conhecido como João Cândido, e Almirante Negro, título utilizado na música Mestre Sala dos Mares, composição de João Bosco e Aldir Blanc. Mas veja bem, o Mestre Sala dos Mares foi vetado pela ditadura militar. Foi censurado. E sabem por que o Mestre Sala dos Mares foi censurado? A resposta é mais interessante ainda para o nosso dia de hoje. Foi censurado pelo título Almirante Negro, que, segundo a ditadura, incitaria a população negra a ter cargos de poder. Por esse motivo, eles agiam na canta, que nós conhecemos, o navegante negro, ao invés de almirante negro. Então vejamos bem, senhoras e senhores. Há 113 anos, a República chicoteava os seus marinheiros negros. Em 1970, o regime de exceção da ditadura obrigava a mudar a letra, para que não pegava bem ter um almirante negro. E hoje, toma posse no honrado cargo de ouvidor-geral de uma das instituições mais importantes para a democracia, não só um homem negro, na pele, mas negro na essência, negro na luta pelos direitos humanos e fundamentais. Foi uma escolha consciente desse Conselho Superior indicar como primeiro ouvidor não só um homem negro, mas um homem negro de terreiro, um homem negro militante do movimento negro, um homem negro pesquisador do direito dos racismos e antirracismo do direito. Esta escolha, excelências, me enche de orgulho e mostra, no meu ponto de vista, a prioridade que a Defensoria Pública da União quer dar para esta ouvidoria. Um ouvido negro que entenda a necessidade da interseccionalidade de classe, raça, gênero, orientação e identidade sexual. Aqui estou e aqui estamos.
A seção 4 da Constituição Federal de 1988, no seu artigo 134, positiva que a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão, instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa de todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos, na forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição. Já o artigo 1º da resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, número 59, de 8 de maio de 2012, afirma que a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública da União tem por finalidade fortalecer a cidadania e elevar continuamente os padrões de transparência, presteza e qualidade dos serviços prestados pela instituição. É, portanto, o papel da ouvidoria aprimorar o acesso à justiça. Porém, é necessário, portanto, analisar essas expressões separadas e depois unidas. Isto é, o que se entende por acesso, o que se entende por justiça e o que se entende por acesso à justiça. Pensemos de forma ilustrativa. Imaginemos um prédio lindo, robusto, com vários mármores, portas gigantescas, escadas bem produzidas. Este prédio, tipo os palácios de justiça, dá, em certa medida, acesso para o público ao qual ele fora construído. No entanto, se este lindo prédio não pensar nas pessoas cegas e cadeirantes, por exemplo, este público terá, no mínimo, muitas dificuldades para acessá-lo. Ou seja, o prédio está lá, as portas estão abertas, mas ele não foi pensado para uma parte da população. O acesso universal é inexistente, inconcluso. Na realidade, o acesso, a forma de acesso privilegia um determinado público, dificultando e até mesmo impedindo o acesso de determinadas pessoas. Alguém poderia dizer, mas é só se esforçar, trazer alguém para ajudar com a cadeira de rodas ou a falta de sinalização para as pessoas cegas, pois o prédio ali está, basta acessá-lo. No entanto, um grupo terá fácil acesso e o outro uma dificuldade enorme para acessá-lo, além de depender da boa vontade de terceiros. O que eu estou dizendo com esse exercício mental é que precisamos discutir, estudar e principalmente aprimorar o conceito de acesso e principalmente o conceito de acesso à justiça. Do outro lado, temos, por óbvio, o termo justiça, ou seja, nada mais complexo em si, nada mais disputado e deturpado em todos os tempos do que o conceito de justiça. Eu costumo dizer que a justiça nua e crua só é plena em Xangô ou em Zaze, divindades de matriz africana do povo Yorubá e Banto, respectivamente. A nós, meros mortais, a justiça nua e crua é algo inatingível, mas podemos e devemos buscar a justiça humanamente e institucionalmente possível. Ora, excelências, senhoras, senhores, o símbolo da justiça é uma mulher branca e com os olhos cobertos. A famosa frase, a justiça é cega. Para uma justiça possível, precisamos que a moça branca e cega que simboliza a justiça comece a enxergar, para assim se envergonhar com a sua condescendência com o capital, com o latifúndio, com os banqueiros, com o mercado, com o colonialismo, com o racismo, com o machismo e com a misoginia. A justiça como está posta, precisa rever a sua parceria e condescendência com o encarceramento da juventude negra, com a política racista e classista de segurança pública que permite caveirão nas favelas, enquanto os arsenais de armas são encontrados em condomínios de luxo. A moça branca com os olhos vendados precisa entender a hipocrisia, o racismo e a aporofobia da política de drogas no país. Assim como precisa ver as várias violências que as pessoas mais pobres e possuídas são vítimas diuturnamente em nome da ordem. Ela precisa entender que o mandamento constitucional de inviolabilidade do domicílio não tem eficácia nas quebradas, nas vilas, nas favelas, pois lá, nas comunidades, é pé na porta, esculacho o tempo todo o tempo. Uma justiça branca com os olhos vendados faz o que fez ontem o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que decidiu no dia 13 que os policiais militares
não são obrigados a usar câmeras corporais em operações que tenham como objetivo responder a ataques sofridos contra agentes de força de segurança do Estado. Ora, isso é trágico, não é cega, se esconde em vários momentos no véu de uma pseudo-cegueira para ser condescendente com o tal estado de coisas inconstitucionais, o qual existe somente para pessoas negras e pessoas pobres. A polícia brasileira é a que mais mata e é a que mais morre em confronto. É assustador que a justiça, da forma como ela é compreendida, encontre argumentos para dificultar o uso de câmeras corporais, instrumento que já mostrou eficácia na diminuição de violência e de mortes por parte da polícia. A concepção de justiça, do direito e dos direitos precisam, portanto, serem repensados e aprimorados, pois foram concebidos pelo que denomina de branco-normatividade jurídica, um direito pensado a partir tão somente de Europa, como se não houvesse formas de direito dos povos indígenas e africanos, ensinado quase que exclusivamente por pessoas brancas, aprendido quase que exclusivamente por pessoas brancas e materializado num sistema de justiça essencialmente e maciçamente branco. A justiça tem sido monocultural, monoepistemológica, monoclassista e principalmente monocromática, haja vista que mesmo masculina é essencialmente branca na cor e na essência. Boaventura, por sua vez, a partir do que denomina de ontologia das ausências, algo com miopia epistemológica totalitarista, adverte para que termos um real pluralismo epistemológico, inclusive é necessário superar a razão arrogante, a razão metonímica e a razão proléptica. Enquanto razão arrogante é aquela que olha para si mesmo. Enquanto razão metonímica que se vê como a única forma de racionalidade. Enquanto razão prolética é aquela que se aplica, que não consegue pensar no futuro porque pensa que é em si mesmo, e assim se basta. Entender o racismo na criação, concepção, produção, criação e materialização do direito é entender o que Charles Mills chama de contrato racial. É entender o caráter machista e misógino da modernidade e entender o que Caroline Petterman chama de contrato sexual. É compreender que o iluminismo e a Era das Luzes foi, em grande parte, um golpe epistemológico, cultural, racista e misógino. Para avançar o conceito de acesso à justiça, precisamos fazer um novo contrato. O contrato social, que na verdade é racial, não serve mais. No entanto, ainda estamos bebendo da fonte de iluministas, todos enormemente racistas. Kant disse, no livro Das Diferenças das Raças, que o calor úmido geralmente preferencial ao crescimento robusto dos animais, em resumo, surge das condições, o negro é bem adaptado ao seu clima, ou seja, forte, carnudo e ágil, mas sob um amplo cuidado de sua terra, preguiçoso, mole e displicente. E nós ainda guerreiros em Kant. Em observações sobre o sentido do belo e sublime, afirmou: os negros da África não possuem por natureza nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo. Tão essencial é a diferença entre essas duas raças, humanos e brancos, que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto as diferenças de cor. Os negros são muito vaidosos, mas à sua própria maneira, e tão matriciadores que se deve dispersá-los a pauladas. Hegel, lido e amado por quase todos nós, eu depois comecei a ter mudanças, vai dizer o seguinte no livro Filosofia do Espírito Subjetivo, de 1825, que o negro não progride para a diferença, não progride para o pensamento, para um fim universal que se torna o elemento determinante para a ação do indivíduo. Portanto, eles, em geral, são desprovidos de pensamento. E Montesquieu, o camarada da separação dos poderes. No próprio livro Espírito das Leis, lá no capítulo 5, ele tem da escravidão dos negros. E abre aspas, ele vai dizer o seguinte: se eu tivesse que defender o direito que tivemos em tornar os escravos negros, eis o que eu diria. Aqueles que se trata são pretos, dos pés à cabeça, e têm o nariz tão achatado que é quase impossível ter pena deles. Não podemos convencer que Deus, que é um ser muito sábio, tenha posto uma alma, principalmente uma alma boa, num corpo todo preto. Isso está no Espírito das Leis, livro citado em todas as faculdades de Direito do Brasil. Ora, o problema, amigos e amigas, é que esses pensadores extremamente racistas cunharam o conceito de modernidade, de Estado, de direito e de justiça. Precisamos repactuar
para avançarmos sobre uma ótica antirracista, antissexista e anti-LGBTfóbica. Portanto, esta ouvidoria irá concentrar esforços para um permanente e profundo debate sobre democracia representativa, direito, justiça e acesso à justiça numa ótica contra-hegemônica. A ouvidoria geral irá construir, juntamente com a sociedade civil, as articulações necessárias para o aperfeiçoamento da própria Defensoria Pública da União. Pois uma instituição que tem o dever constitucional de promover os direitos humanos precisa de uma estrutura que dê conta de tal demanda, doutor Leonardo. Não há acesso à justiça para os mais necessários com um poder judiciário forte, com um Ministério Público forte e com uma defensoria sem os mesmos recursos, pessoal e orçamento. Não parece democrático que quem julgue e quem acuse esteja melhor estruturado do que quem defenda os direitos humanos fundamentais e os direitos transindividuais. Repito, acesso à justiça, mas qual tipo de acesso? Para responder essas perguntas e outras questões, esta ouvidoria irá fazer audiências públicas, regionais e nacional, conferências regional e nacional, para que a sociedade, os defensores e defensoras federais, os servidores e servidoras, o sistema de justiça, as entidades de direitos humanos e fundamentais, e principalmente os assistidos e assistidas, possam nos ajudar a responder e encontrar caminhos. A superação da branco-normatividade jurídica e da hermenêutica da branquitude é o norte programático por nós a ser percorrido. Pois é somente com olhares antirracista interseccional de classe, raça e gênero, orientação e identidade sexual, que poderemos construir outros olhares, outras práticas e, por conseguinte, outros resultados. Por exemplo, 2023, o mundo comemora acertadamente os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não irei me concentrar na óbvia e necessária defesa desse instituto, bem como na necessidade de todos e todas nós construímos no Brasil e no mundo por respeito aos direitos humanos fundamentais, tão vilipendiados, inclusive, e de forma controversa pelo próprio Estado. Quero chamar-lhes para outro ponto de vista, outro olhar. Vou olhar tanto que me perdi. Outro olhar, um olhar que supere a visão branco-normativa presente, inclusive, na esquerda e nas pessoas progressistas. E que entenda a necessidade de outros olhares, o que chama de hermenêutica jurídica antirracista. Pois bem, eu me refiro a olhares sobre direitos humanos. Este olhar, este clamor, este desabafo, essa denúncia, foram escritas já em 1978, Tantão. Dentro do Carandiru, meu companheiro Menino. Sim, me refiro à criação do próprio, então, Movimento Negro contra a Discriminação Racial, hoje MNU. Permitam que eu leia a carta sobre direitos humanos, escrita em 1978, dentro do Carandiru. Nós, netos de Zumbi, presos na detenção, assim pensamos e assim escrevemos a vocês, irmãos, também netos de Zumbi. Casa de Detenção de São Paulo, do fundo do grotão, do exílio, levamos nosso sussurro a agigantar o brado de luta, liberdade, dado pelo movimento unificado contra a discriminação racial. Nós, presidiários brasileiros, contamos com o nosso grupo unificado contra a discriminação racial. E aqui estamos, no lodo do submundo, mas dispostos a dar nossos corpos e mentes para a ação de luta. Denunciar também a discriminação dentro do sistema judiciário, aqui no maior presídio da América do Sul. Quando fala-se em direitos humanos, é necessário ver com quem se fala, porque cada qual compreende segundo as suas necessidades. Aqui no presídio, não se pode falar muito nisso, pois somos logo motivo de chacotas. Nós, do grupo afro-brasileiro denominados Netos de Zumbi, sabemos que há, mas não sabemos onde nem como se fazer ouvir no tal direitos humanos. Creio, inclusive, que direitos humanos não passa de um tema promocional, que tem estado em foco atualmente em todos os setores filantrópicos, públicos e particulares. Contudo, nós aqui não temos senão temas, reuniões, e pelo visto não passa mesmo daí. Os homens que propagam são os primeiros a violá-los. Ele vem pelo mundo afora ricocheando, estragando-se dentro dos palácios governamentais. Nós, presos, para dizer a verdade, não vemos chegar. Não sentimos passar aqui onde vivemos e nem sabemos ao certo se este tal direito humano é símbolo da mentira,
da verdade ou da hipocrisia, porque da liberdade nós sabemos que não é. Se existe, é um bicho que sempre nos tem mordido, ou é um Deus ao qual ninguém jamais orou. Agora desperta em nós uma curiosidade de homens negros e ignorantes. Queremos saber o que são esses tais direitos humanos? Também tem o seguinte: se for algo do qual dependeremos da sociedade branca para nos conscientizar, algo que se consiga com docilidade, dissermos não apresente. Já estamos fartos de palavras demagógicas. Por isso somos um grupo, por isso gritamos sem cessar: somos negros, somos netos de zumbi, e vovô ficaria triste se nós nos empregássemos sem luta. Grupo de presidiários brasileiros, netos de zumbi, julho de 1978, carta escrita dentro do Carandiru, em apoio à criação do Movimento Negro Unificado. Vejam quantas verdades, amigos e amigas, e o quanto caminhamos pouco, pois suas reivindicações ainda são vergonhosamente atuais. Portanto, posso lhe garantir que a ouvidoria não irá medir esforços para o aprimoramento dos conceitos de democracia, representatividade, direito, justiça e acesso à justiça. Não de forma individualista, mas de forma coletiva, porque, como já afirmei, eu não venho só. Por fim, permito falar rapidamente da minha digina. Sabe que nós, os seres humanos, nós somos muito arrogantes e, ao mesmo tempo, frágeis. Notem, por exemplo, as reputações que nós damos, né? Que nós mesmos nos damos. Geralmente é um leão, somos apresentados como fortes, sábios, águia. Eu sofro do mesmo problema: arrogância humana e fragilidade existencial. E estava, quando recolhi, com muita expectativa sobre a minha digina. Né? Será que vai ter um significado tipo mão de ferro? Né? Então, um significado magistral, forte, destemido. Né? Pois bem, a Helena, que entre tantas coisas também entende em numerologia, acabou fazendo a minha numerologia certa feita. E aí, para quem conhece, o meu Odumen é 6, entendidos entenderão. Mas o número 9... O número 9 geralmente é ligado à coletividade, ao pensar mais no outro do que em si mesmo. Eu queria algo tipo assim, sabe, o mestre dos magos, que eles falam assim, o gigante pequeno, pequeno gigante, que eles falam assim, aqueles nomes que a gente não entende, mas dá para enganar todo mundo. Aí, para minha surpresa, no entanto, eu me chamo Indage. Indage pode ser interpretado de várias formas. Pensa, meu pai, tá quando vai descer. Mas, de maneira mais robusta, significa família. Indage de Azambi, algo como família de Deus, como uma pessoa que é família, a pessoa que não é individualista, mas que pensa no coletivo. Quando entendi que era o meu número 9, entendi que a minha essência é a coletividade, a busca por justiça, não para mim, mas para a coletividade, pela coletividade e com a coletividade. Então, eu não venho só. Chego com a minha idade, com a minha família, com a sociedade civil, com o movimento negro, com o povo de terreiro, com os defensores e defensoras dos direitos humanos, com indígenas, com os sem teto, com os sem terra, com os mais necessitados, para que, juntamente com os defensores e defensoras federais, com servidores e servidoras, com o Conselho Superior da Assessoria Pública da União, com os assistidos e assistidas, criar, a partir de hoje, uma ouvidoria geral comprometida com a radicalidade na democracia em toda a sua plenitude. Obarista Calcabecile, Zé Quatenzara, muito obrigado. Parabéns!